Sinalização viária. Indique o significado exato da placa R20, que é essa placa aqui. O Detran quer o significado exato, hein? Proibido acionar buzina? Eu estou vendo aqui um desenho de algo que parece uma buzina, né? Não parece uma buzina de carro, não, mas parece que as cornetas, né? Mas simbolizando uma buzina. Olha a letra B. Proibido buzinar? Ih, rapaz, e agora? Proibido acionar buzina e proibido buzinar, no sentido de contexto, é a mesma coisa. Mas o Detran quer o significado exato, exatamente do jeito que está lá no seu livrinho. E aí? Proibido sinalização sonora? Ou proibido acionar buzina ou sinal sonoro? Na dúvida, usa as técnicas que a gente ensina no curso. Qual técnica que dá para aplicar aqui? A técnica do elefantinho, que é aquela alternativa maior. Qual que é a maior zona? Ah, essa aqui. Vou chutar nessa, então, usando a técnica do elefantinho. Porque eu achei que é tudo parecido. Vou na do elefantinho. Usou e acertou. Realmente, o significado dessa placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Sinalização viária. Diante da placa R29, essa placa aqui, você entende que nesta área é proibido o trânsito de pedestre? Não, estou vendo um pedestre aqui dentro e estou vendo aquela tarja vermelha de proibição. Toda vez que tem essa tarja vermelha aqui é porque é proibido alguma coisa. Tá? Proibido o trânsito de pedestres? Pode ser. Vamos ver as outras. Proibido realizar embarque e desembarque? Embarque e desembarque é quando um ônibus ou um automóvel encosta para embarcar um passageiro ou descer. Isso aqui não tem nada a ver com placa de embarque e desembarque, tá? Seriam aquelas de cor azul com um ônibusinho desenhado. Proibido mudar de faixa de rolamento? Também não tem nada aqui indicando que tenha faixa, e essa proibido mudar de faixa de rolamento é para automóveis, não é para pedestres. Não faz sentido. É uma área para travessia de pedestres? Não, é o contrário. Se tem uma tarja aqui proibindo é porque não é para travessia de pedestre. Ele não pode transitar pedestre. Está fora. Ficamos mesmo com a letra A. O significado dessa placa é proibido o trânsito de pedestres. Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto do sinal SAU06, que é esse aqui. Perceba que aqui, ó, o Detran pediu o nome correto, o significado exato. E aí vem posto telefônico. Parece, né? Tem um telefone aqui dentro da imagem. Serviço telefônico. Ih, rapaz, e agora? Seria posto telefônico ou serviço telefônico? Telefone público. Ih, aí complicou. Posto de abastecimento com telefone. Bom, aqui não, pelo menos essa aqui eu sei que eu não vou, porque não tem nada a ver abastecimento aqui, né? Então já iria fora. Mas veja bem, posto telefone, serviço telefônico ou telefone público. E aí? Tudo parecido, me arrebentou. Pois é, Aparecida é o nome daquela senhora que mora ali do lado da sua casa, né? Aparecida. Brincadeira. É serviço telefônico. É só lembrar que essas placas azuis, elas são as placas de serviços auxiliares. Então você vai relacionar serviços auxiliares com serviço de alguma coisa, de borracharia, de hotelaria, de qualquer coisa. Nesse caso aqui, serviço de telefônico. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. A placa de regulamentação R16, essa bacaninha aqui, significa o quê? Largura máxima limitada, comprimento máximo permitido, comprimento máximo limitado ou largura máxima permitida. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que existem placas que têm o conceito de permitido e outros de limitado. Permitido ou limitado. Quando for permitido, é só pensar no contrário de permitido. O contrário de permitido é o quê? Proibido. E quem permite ou proíbe são as placas de regulamentação. Professor, ilimitado? Limitado são as placas de advertência. Toda vez que aparecer o termo limitado ou limitada, são placas amarelas, não essas placas no formato circular com borda vermelha. Não, são aquelas placas quadradas, colocadas na vertical assim, ó, e amarelas, fundo amarelo. Tá? Às vezes a simbologia é a mesma, mas elas são quadradas, colocadas na vertical e fundo amarelo. Aí essa sim, limitado. Lembra que o permitir ou proibir é função de placa de regulamentação, que são essas que têm um formato circular. Bom, agora que nós já sabemos
que limitado é função de placa amarela, e essa aqui não é amarela, eu já vou eliminar essa e essa, porque eu sei que não é limitado, é permitido. Então, a gente elimina a letra A e elimina a letra C. E aí eu fiquei na dúvida agora, é comprimento máximo permitido ou é largura máxima permitida? Aqui é largura, tá? Quando for comprimento, vai vir o caminhãozinho aqui, deixa eu tentar desenhar um caminhãozinho aqui rapidinho. A roda da frente, que é o para-brisa dele, né? E aqui a parte de trás do caminhão, roda de trás. E debaixo do caminhão vai vir aqui essas setinhas que vocês estão vendo aqui, ó, pretinhas, com essa medida. No caso, 3 metros, 10 metros, a medida que for. Óbvio que o comprimento de caminhão não vai ser 3 metros nunca, né? Vamos colocar aqui 15 metros, por exemplo. Tá? Então, quando for comprimento, vem o carrinho desenhado. Quando não vier o carrinho desenhado, é largura. Então, nesse caso aqui, largura máxima permitida. Anota aí. Questão sobre direção defensiva. Ao perceber falhas na sua atenção, você não está ali, não estou bem hoje não. O condutor defensivo deve agir da seguinte forma. Beber bastante água. Ok, mas será que isso vai resolver aqui por questão de falha de atenção? E continuar viagem. Se você insistir em continuar dirigindo, percebendo que você não está bem fisicamente ou emocionalmente, você vai arrumar confusão para você, né? Está chamando ali situação de risco para envolver acidente. Continuar essa viagem aqui, não, tá? Parar o veículo, ok. Descansar, ok. Bom, aqui está tudo lindo. Certamente vai ser essa a resposta. Aumentar a velocidade, não, né, gente? Se você não está bem ali emocionalmente, fisicamente, você vai aumentar a velocidade? Não. Para chegar o mais rápido possível ao destino e acabar logo com aquela fadiga? Não. Está fora. Tomar um café forte, ok, mas será que vai resolver aqui na questão da atenção? E seguir viagem. Aí é o mesmo caso da alternativa A, né? Eu vou continuar a viagem. Não. Se você não está bem física ou emocionalmente, não prossiga com a viagem. Vamos de letra B, porque aqui deu ok e ok. Questão sobre infrações e penalidades. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por... Esse por é por quanto? Quanto do valor dessa multa que eu vou pagar? Vencimento expressa na notificação. Notificação é aquele boleto da multa ali, né? Expressa quer dizer que consta lá no boleto. Lá tem uma data de vencimento, não tem? Se você pagar até aquela data, até no dia do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor da multa. Preste atenção. Tem vezes que o Detran inverte essa pergunta. Ao invés dele perguntar quanto que você vai pagar dessa multa, olha, o pagamento poderá ser efetuado até a data do vencimento da expressa notificação por quanto? Quanto que você vai pagar dessa multa? Você vai pagar 80% da multa. Vamos dar um exemplo. Se a multa for R$100, você vai pagar apenas 80% dela, então você vai pagar R$80. Só que o Detran pode inverter e colocar assim, se você pagar até o vencimento, você terá um desconto de quanto? O desconto é de quanto, hein? Me ajuda aqui na matemática. Se você está pagando 80% do valor da multa, qual foi o tamanho do desconto? O desconto foi 20%. Então, presta atenção, porque se na pergunta estiver perguntando o valor do desconto, é 20%. Agora não está falando nada de desconto aqui, só está falando quanto que você vai pagar dessa multa? 80%. E ainda tem uma última coisa que você precisa prestar atenção. Existe uma situação em que, ao invés de pagar 80%, você vai pagar só 60% do valor da multa. Que situação é essa? É quando você paga até o vencimento e abre mão de recorrer. Porque você tem o direito a se defender. Não, não fiz isso não, coisa e tal. Em vez de você ficar se defendendo, recorrendo contra o órgão de trânsito ali, você vai chegar e vai admitir. Não, beleza, eu fiz isso mesmo, não vou recorrer, não vou me defender. Então, por poupar o órgão de trânsito de ter o trabalho de abrir um processo administrativo para julgar esse recurso, ele acaba te dando um desconto a mais. Beleza? Veja que aqui na questão não falou nada de abrir mão de recurso, defesa, nada disso. Só falou, apagou teu vencimento, 80% que você vai pagar, um desconto de 20%. Né?
Agora, abriu mão do recurso, reconheceu o que fez, beleza? 60% é o valor que você vai pagar da multa. Nesse caso, o desconto seria de 40%. Infrações e penalidades. Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio. Aqui, o meio-fio, né? A mais de 1 metro. Mais de 1 metro, hein? São computados quantos pontos no prontuário do condutor? Aí é complicado para responder esse tipo de questão, porque estacionamento no Código de Trânsito Brasileiro tem 20 situações diferentes. 20 incisos, né? Tem inciso ali que se desdobra em 5, 6, 7 situações. São 32 ou 33 situações diferentes. Para cada uma vai ser uma natureza de infração. E para cada natureza vai ser uma pontuação. Já pensou se você tiver que decorar todas as situações de estacionamento para saber se é leve, média, grave ou gravíssimo? Você vai registrar 3, 4, 5 ou 7 pontos? Complicado. Então, macete, sempre tem, né? Que ajuda muito, muito, tá? Estacionamento, meu querido. Falou, estacionou de forma irregular. Para ser gravíssima, que é esses 7 pontos aqui, ó, só tem 2. É estacionar na vaga de PCD ou idoso. Idoso, tá? Isso aqui foi uma. Estacionou na vaga de pessoa com deficiência. É gravíssima, 7 pontos. Estacionou na vaga do idoso. É gravíssima. Essa é uma situação. Eu falei que só tem 2, né? Vaga de PCD ou idoso. Ou então, se você estacionar naquelas vias expressas. O que é uma via expressa? É uma via de velocidade mais alta. Rodovia ou então via de trânsito rápido, tá? Nas vias expressas, você estacionar na pista. Não é nem no acostamento, não. Você estacionar lá no acostamento, você está lá no cantinho. É errado também. Mas que nós falando, o cara estacionou na pista. É uma coisa totalmente insana, né? A pessoa, para fazer um negócio desse, só se ela estiver fora de si. Eu acredito que... Eu nunca vi uma infração dessa que ser aplicada, porque... Como é que o cara, numa via expressa... eu estou aqui numa rodovia. Aí eu vou estacionar esse carro aqui na pista, no meio da pista. Tem que ser maluco fazer um negócio desse, não tem? Pois é. Se fizer, é gravíssima, tá? Essas são as 2 situações em que o estacionamento é gravíssimo. Caiu esse, ou esse, você já sabe, isso aqui é gravíssimo. Não é o caso, aqui está falando longe do meio-fio a mais de 1 metro. Então, essa aqui eu já eliminei, porque nenhuma das 2 aqui encaixa dentro da questão que está dizendo. E leve, cara, leve também a gente só tem 2, que é o estacionar no acostamento. Vamos lá, só tem 2. Estacionar no acostamento. Isso aqui já é muito comum, tá? Aqui em cima, para o cara estacionar na pista de uma via expressa, tem que ser maluco, né? Tá querendo suicidar ou matar alguém. Aqui não, aqui é muito comum. Direto você vê uns folgados estacionados no acostamento. Estaciona, vai fazer lanche, vai para a beirada do mato lá fazer xixi, cuidar de menino. Mas tá passando mal, liga o pisca-alerta, bota o triângulo de segurança, que aí é situação de emergência. Agora, estacionar ali, vou lá fazer um xixi tranquilamente. Aí não dá, né, gente? Polícia passou ali, viu? É multa leve, tá? É uma multa leve. Ou então, se você estacionar afastado do meio-fio, entre 50 centímetros e 1 metro. Até 50 centímetros que você estacionar longe do meio-fio, às vezes você vê um carro estacionado a 50 centímetros, parece que está longe, mas ainda não é infração. Agora, passou de 50 centímetros, já é infração. Até 1 metro. Mediu lá 1 metro longe do meio-fio. Está longe pra caramba. Mas ainda é infração leve. Tá bom? Nesse caso aqui, ele está a mais de 1 metro. Mais de 1 metro. Então, leve eu sei que não é. Por que eu botei isso aqui para vocês? Você vai decorar isso. Em vez de você decorar as 33 situações de estacionamento, você vai decorar só essas 4 aqui, ó. Gravíssima é só se estacionar na vaga de PCD ou idoso, ou então nas vias expressas você estacionar na pista. Aí é gravíssima. Leve, só se você estacionar no acostamento ou de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio.
Guardou essa? Guardou essas 4? Você já sabe, para ser gravíssima tem que ser uma dessas duas, para ser leve tem que ser uma dessas duas. O que sobrar, você já sabe que vai ser ou grave ou média. Nesse caso aqui entrou no que sobrou, né? No que sobrou. E eu diria, se fosse eu, Ronaldinho, que se eu não soubesse a resposta, né, precisasse de chutar, eu ia chutar 4. Média. Mais de um metro é média. Sabe por quê? Porque se até 1 metro é leve, mais de 1 metro, média. Subiu um degrauzinho, né? Mas não é. É grave. Você sabe por quê? Porque a mais de 1 metro vai ser média se for apenas parar. Aqui está falando de estacionar. Tá? Parar é aquela coisa rapidinho, né? Encostou, a pessoa desceu ou saiu do veículo, embarcou, desembarcou um passageiro. Parou. Né? A mais de 1 metro é média. Agora, estacionou a mais de 1 metro, aí é grave. 5 pontos. Espero que isso aqui ajude você a responder outras aí de estacionamento. Assista esse vídeo aqui várias vezes até entender e memorizar aqui essas dicas. Infrações e penalidades. Dirigir sob o efeito de álcool. Bebeu e foi dirigir. Vê se pode. Não tem como, né? Ou entorpecente. Usou droga e foi dirigir. É considerado uma infração de natureza o quê, hein? Grave com multa vezes 10. Presta atenção no macete aqui, ó. Esse lance de vezes 10, vezes 3, vezes 5, isso chama-se fator multiplicador. Uma multa, ela só pode ser multiplicada quando a infração for gravíssima. Não existe infração leve, média ou grave com multa multiplicada. Não existe. Aí presta atenção aqui. Aqui está falando que é grave com multa multiplicada. Aí o Detran deu mole, né? Você vai eliminar essa. Lógico. Olha aqui embaixo de novo. Grave com multa multiplicada. Detran deu mole. Você vai eliminar essa. Você já aprendeu que a multa só pode ser multiplicada quando a infração for gravíssima. Aqui na letra B fala gravíssima com multa multiplicada por 10. Aí pode. Gravíssima com multa multiplicada por 3. Aí pode. Se você tiver que chutar aqui, você vai chutar só entre duas. 50% de chance de acertar. Já facilitou demais a sua vida, não é? Gente, dirigir sob efeito de álcool entorpecente. Vocês acham que é gravíssima vezes 3 ou gravíssima vezes 10? Vezes 10, né? Isso é uma das infrações mais combatidas que existe no Código de Trânsito Brasileiro, com as punições mais pesadas que existem. Então não tenha dúvida, é vezes 10. Letra B de bola. Processo de habilitação. E a questão diz o seguinte: após aprovação no exame teórico técnico, professor, que exame é esse? É o de legislação. É a provinha escrita que você faz. Será expedido ou expedida, porque tem um A aqui que pode servir para o ou a, ao candidato. Perceba que aqui ainda não é um condutor, ele é um candidato, ele passou só na legislação por enquanto. Qual que é a próxima etapa depois que ele passa na legislação? Depois da legislação ele vai para direção, exame de direção. Então ele vai receber uma permissão para dirigir, uma CNH? Não vai, porque ele ainda não é condutor, ele é só candidato. Ó. PPD é permissão para dirigir, habilitação provisória. CNH é Carteira Nacional de Habilitação, é a definitiva. Esse camarada passou no teórico aqui, ele não vai receber nem PPD nem CNH, já vou eliminar isso de uma vez, tá? Sobrou aqui o CRLV e a LADV. CRLV é documento de veículo, tá? De veículo. Ó. Esse L aqui é de licenciamento. Isso é o licenciamento anual do veículo. Quando a polícia te para é para fiscalizar isso, tá bom? É isso aqui que você vai receber? Depois você passa na prova de escrita ali, de legislação? Não. Você vai receber esse documento aqui, ó, a LADV, que significa Licença para Aprendizagem de Direção Veicular. Esse D aqui é de direção.
que é exatamente o que eu vou precisar fazer agora, não é? Direção. Eu passei na legislação e agora quero treinar a direção. Para eu treinar a direção, eu preciso desse documento. Licença para aprendizagem, ou de aprendizagem, de direção veicular, letra B de bola. E algumas questões, ao invés de colocar só assim, passou no teórico técnico, coloca assim, já passou no exame, na avaliação médica, psicológica e teórico-técnica. Aí ele vai receber a licença. Eu acho desnecessário falar que passou na avaliação médica e psicológica, porque você não faz a legislação sem já ter passado pelo médico e psicológico. O médico e psicológico é a primeira etapa, né, de exames. Passou ali, você vai para a teórica, que é a legislação. Depois você vai para a direção, que é a terceira e última etapa. Então, desnecessário. Mas algumas questões colocam, né? Antes do teórico, que coloca exame médico, psicológico e teórico técnico. Você vai entender da mesma forma que ele precisa agora da LADV para treinar a direção. B de bola. Processo de habilitação. São exemplos de classificação de veículos quanto à categoria. Gente, os veículos são classificados de 3 formas. É o que eu chamo de TEC. 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 T de tração. É o que faz ele andar. Ele é de propulsão humana, é o ser humano que faz ele andar. Ele é de tração animal, é um animal que faz ele andar. Ele é automotor, é um motor que faz ele andar. Essa é a tração. O E é de espécie. Esse veículo pode ser de passageiro, então ele é da espécie passageiro. Ele pode ser de carga, então ele é da espécie carga. Ele pode ser de passageiro e carga, então ele é de espécie misto. Tá vendo? Tem espécies diferentes. E tem também o categoria, que é o que a questão aqui está pedindo. Categoria. Então guardou isso, né? Todo veículo ele tem essa classificação TEC, que é tração, espécie e categoria. Nesse caso aqui está querendo saber, e a categoria, hein? Como é que é essa classificação pela categoria? Aí é a finalidade de uso desse veículo. O meu carro, ele é de categoria particular. O veículo da autoescola, onde você aprende a dirigir, ele é de categoria aprendizagem. O táxi, o ônibus, o caminhão, a carreta é de categoria aluguel, que é para transportar pessoas e bens de forma remunerada. Não é? Você paga o ônibus para te transportar, você paga o táxi para te transportar. Tem mais, o veículo da prefeitura, do estado, a categoria dele é oficial, é veículo oficial. E a gente consegue identificar essas categorias pela cor da placa, na verdade, cor dos caracteres, né? Porque antigamente a cor da placa mudava. Agora, nesse novo padrão Mercosul, ela não muda. Toda a placa vai ser branca. O que vai mudar vai ser a cor dos caracteres, né? Então, vamos lá. Aqui na letra A está falando do oficial. Beleza. Oficial é o veículo que pertence ao estado, ao município. É um tipo de categoria de veículo. Agora, automotor, não. Automotor está relacionado à tração, que é o que faz ele andar. A aprendizagem é um tipo de categoria de veículo. Agora, de carga, não. Carga é quanto à espécie. Particular é um tipo de categoria de veículo, é o meu, de uso próprio. Aluguel também é um tipo de categoria de veículo. É o ônibus, o táxi, a carreta, não é? Então, achei a resposta, ó, letra C. E por que não é a letra D? Porque a letra D não tem nada aqui que fala de categoria, só fala de espécie. Ó, carga e passageiro, tanto um quanto o outro, estão relacionados à espécie. É muito importante você aprender isso, tá? Se você ainda não conseguiu fazer essa classificação aí durante o curso, aprenda. Vai lá nessa aula, assista com mais detalhes, porque isso aqui cai direto em prova.